A gente vai falar agora sobre um sentimento que pode mexer com a vida de muita gente. Você imagina como a inveja pode interferir em casa, no trabalho e em outros lugares? Nem sempre é fácil identificar esse sentimento, mas quando ele é descoberto, como lidar? Não saia de casa antes de ouvir as orientações do padre José Severino de Arruda, que gosta de ser chamado de Padre Arruda. Ele escreveu um livro sobre o assunto. Inveja, ação diabólica. Bom dia, padre. Obrigada por estar com a gente aqui tão cedinho, viu? Bom dia, obrigado, digo eu. Por que ação diabólica? É porque a inveja, este sentimento que assiste, reside, mora em cada um de nós, é diabólico, porque, inclusive, nas passagens bíblicas, nós vamos ver aquelas pessoas invejosas cometer os piores crimes. A título de exemplo, os irmãos no livro do Gênesis, capítulo 4, os irmãos Caim e Abel, depois do capítulo 37, venderam o irmão. Então, a partir da história da humanidade, este sentimento está sempre presente no homem. Inclusive, o grande psiquiatra Jacob chega a afirmar que a inveja faz parte da nossa filogenética. Eu sempre digo que a inveja faz parte do nosso DNA. Bom, e como é que a gente identifica a inveja? Porque ela pode ser confundida com outros sentimentos, com ganância, com ciúme. O que é exatamente a inveja, pai? É interessante, são três sentimentos parecidos: a inveja, o ciúme e a cobiça. Entretanto, sentimentos com natureza distinta. Inveja, portanto, é eu não querer que você tenha. Isso é inveja, eu não quero que você tenha. A cobiça é eu querer aquilo que eu não tenho. Você tem essa caneta, eu não tenho, então eu quero isso, isso é cobiça. E o ciúme é não querer perder o que se tem. Eu já tenho bem. Geralmente o ciúme ele está mais relacionado com as pessoas, a relação pessoal. Então são sentimentos parecidos, porém distintos. A gente pode considerar a inveja como uma doença, um pecado ou tem outro nome? Para a igreja, a inveja é um pecado capital. Por que pecado capital? Porque deste pecado, por ser um pecado grande, virão outros pecados. Para a psicologia, nós podemos dizer que é uma patologia, a tal ponto que a pessoa começa a gerar em si esse sentimento vai prejudicar a pessoa, o invejoso, e vai prejudicar a pessoa invejada. E quando o senhor fala que prejudica o invejoso, como é? É aquela pessoa que não se aceita, que tem aquela patologia, que tem aquela doença, para ela é normal, mas que na verdade não é. Porque uma pessoa é uma pessoa azeda, pessoa asquerosa, pessoa que não tem autoestima, pessoa que não tem o bem-querer, pessoa que não se ama. E para se amar tem que fazer a experiência do amor. Então esta pessoa realmente é uma pessoa problemática psicologicamente falando. Então é necessária a ajuda de um bom psicoterapeuta. Olha aí, gente, é bom ficar ligado aí e observar os comportamentos. Agora, padre, quando a gente identifica isso já nas crianças, como é que a gente faz para tratar esse sentimento ou modificá-lo para deixar a pessoa legal, saudável? É interessante falar em criança. Quem trabalhou isso na fase do aleitamento materno foi a grande psicóloga vienense Melanie Klein, quando ele fala da inveja da criança em relação ao seio e o peito da mãe, quando a mãe quer tirar, desmamar. Mesmo? Realmente acontece justamente isso. A criança ela não quer perder aquilo, ela quer ter aquilo para ela, por isso ela começa a chorar. Então, quando você começa a perceber isso, deve ser trabalhado primeiro na infância, mostrar para a criança que ele deve partilhar aquilo que ele tem com o outro, porque é uma questão de solidariedade. Então, a partir do momento que você vai trabalhando isso, a criança não vai se sentindo aquela pessoa invejosa, aquela pessoa ciumenta, mas vai partilhando. E a proporção que você vai partilhando, você vai se sentindo o quê? Vai se interagindo com o outro na relação humana, porque geralmente a pessoa invejosa é aquela pessoa que não tem facilidade de estar ao lado do outro, de trabalhar, por exemplo, na empresa, de trabalhar em equipe, de trabalhar com o outro, porque geralmente é uma pedrinha naquela empresa, naquela comunidade. E não consegue se relacionar bem, então, com os colegas? É muito difícil. Na empresa é coisa terrível. Geralmente, na empresa, você pode detectar como aquele que começa a minar todo o terreno da empresa, começa a falar mal de todos os funcionários e cria as famosas fofocas. E, a partir do momento que as fofocas saem, criadas pelo invejoso, do ambiente laboral, ultrapassa os muros da empresa, essa empresa está fadada a falir. Nossa. Porque o maior concorrente daquela empresa não é a outra empresa, é geralmente a fofoca nela. É a falta de um ambiente laboral onde todos se sintam valorizados, onde todos realmente trabalhem em equipe ali. Agora, naquele ambiente, se o líder, o presidente da empresa, entenda como líder, se ele não for hábil o suficiente para perceber isto,
vai ser difícil para controlar. Depois que aquela situação toma um grande volume, ficará muito difícil. E como é que a gente faz para se proteger, se blindar de um invejoso? É interessante, há vários métodos. Um dos métodos é, se for possível, afastar-se do invejoso. Vai ser impossível, porque em todo ambiente há o invejoso. Se tiver que conviver com ele, vai ser complicado. Porque quem disser, quem inferir, quem afirmar que não tem inveja, ele está mentindo. Porque a inveja faz parte da nossa natureza. Todo mundo tem? Todos. Agora, o problema não é ter inveja, o problema é não saber lidar com este sentimento. Aí onde reside justamente o problema. Na empresa você pode detectar a pessoa, como assim, alguém parabenizar excessivamente, ou está sempre parabenizando o outro, ou agir de modo sarcástico, parabenizar de modo irônico, ou aquela pessoa na empresa que quer saber da vida de todos e confrontar um com o outro. Ele arma o circo, arma a história, joga todos lá e sai, corre como se vítima fosse, mas ele não é. Foi ele que armou tudo isso. Então é necessário que o líder esteja atento para perceber isso. Padre, todas essas explicações estão aí nesse livro? Sim, neste livro, todas as explicações. É um livro dividido em 4 capítulos, onde eu trabalhei no 3º capítulo, a questão da inveja no ambiente laboral. Por que o senhor escolheu esse tema? Eu escolhi esse tema interessante, inveja, ação diabólica, porque realmente Santo Agostinho dizia que a inveja é o pecado diabólico por excelência, porque dele virão outros pecados. E por ela virão atrocidades terríveis, ações terríveis. E, por incrível que pareça, eu comecei a trabalhar esse tema depois de uma convivência com um padre. A minha convivência com ele, percebendo, eu fazia tudo para o padre e nada para o padre prestava. Nossa Senhora, isso deve acontecer com muita gente. Claro, inclusive um capítulo voltado para a inveja clericalis, que é terrível, porque a inveja clericalis, a inveja clerical, é isso, padre? A inveja clerical, ela está acobertada com o manto da caridade. Aí é que é o perigo. Então eu trabalhava tanto, e aí ele começou a me tolher, a me cortar das funções, etc. Então a partir daí eu comecei a trabalhar e descobri que realmente era um verdadeiro patológico. Misericórdia, olha, tem tanta gente que... Mas não se admire, você que está nos assistindo, não se admire, o padre é um ser humano. Pois é, todos nós, né? Padre Arruda, muito obrigada pelas orientações e pela condução aí desse tema, viu? Obrigado, digo eu. Um bom dia para o senhor. E pode encontrar o livro na livraria SBS. Tá bom, a gente vai procurar. Obrigada, viu?